No Eu, Você e o Café de hoje, um tema diferente. Gato de Botas, o último pedido. O que eu vi nesse filme? Fui assistir ontem e a percepção é interessantíssima, porque a mídia coloca toda uma emoção sobre o filme, que ele é legal, mas o que acaba passando? O que tem por trás? Insatisfação, identificação com o falso eu, crenças limitantes, medo, a percepção, a falta de percepção da realidade, vários pontos. E o que foi interessante que eu acabei vendo ali, pessoas falando, parece seu pai, igual o fulano. Porque sempre tem pessoas que gostam de conversar na hora do filme, né? E é engraçado a gente perceber, ouvir o que é que eles estão colocando. Mas é mais interessante nós vermos que o filme ele vem com uma conotação de o gato de botas, o último pedido, ele é um ser especial. Mas é engraçado que tem várias vivências ali. E por que eu coloquei para vocês que existe toda uma situação de insatisfação, de um falso eu, uma crenças que acabam te limitando. Eu não vou dar spoiler do filme porque eu acho que é legal você assistir, mas eu vou te dar cartas para que você possa ver o filme de uma forma diferente, que eu acho que isso vai ser legal. Bem, nós temos lá o gato de botas, a gatinha Kitty, né, que é a companheira dele. Temos a aparição da Caixinhos Dourados, aquela que é lá dos anos 80, que invadia a casa dos ursos. Nós temos um grandão malvado, que agora me sumiu o nome. Nós temos dois personagens interessantes ali. Um cachorrinho, se não me engano o nome dele é Perro. E temos um grilo. Um grilo que ele vem com um nome interessante. Ele se apresenta de uma forma interessante. E o que foi interessante observar do filme? Toda a trama, bem montada, mas ela vai apresentando a identidade de cada um. A identidade de como cada um se portava. Desde o gato de botas até os demais. E o que foi interessante do filme, que às vezes passa até desapercebido, que existem duas identidades ali, frente a várias situações que estão ocorrendo no filme, que elas são colocadas de uma forma tão sutil que às vezes só passa e a gente nem percebe. Interessante, né? Vou te dar uma demonstração disso. Nós temos lá um grandão malvado, o qual ele vive identificado no passado. Caramba, mas como que pode perceber essa identificação no passado? Ele ele teve uma adversidade no passado, o qual hoje nós colocamos como bullying. Só que ele cresceu tendo aquilo sendo remoído dentro do pensamento dele o tempo inteiro. Ele acabou criando uma identificação com aquilo que aconteceu e ele fez toda a jornada de vida dele com aquela identificação, com a mágoa, e a mágoa fez com que ele se tornasse essa pessoa que apresentou no filme. Toda a vivência dentro da mágoa fez com que ele perdesse toda a oportunidade que ele teve de vida. Ele não viu nada que era positivo no que ele viveu. Ele não via nada do que era perfeito do que ele via. Ele só se identificava com aquilo que passou e que ele teria que conseguir
algo no futuro que ali ele iria ser feliz, ali ele iria ser o melhor, ali ele ia ser a pessoa que pudesse fazer tudo com todos. Até preste atenção que tem um momento que ele descreve o que ele tinha e ele fala: eu não tinha nada. E ao mesmo tempo, várias coisas ele coloca que na vida de qualquer um poderia ser perfeita. A vida perfeita de qualquer um para ele era nada, porque ele se identificava com aquele falso eu do passado. Então, é interessante observar isso. Uma outra pessoa que está lá, as Caixinho Dourado. Caixinho Dourado, uma das historinhas tão delicadas, tão bonitinhas que nós tivemos, eles conseguiram transformá-la numa percepção também, aonde ela buscava no futuro a realização dela, que seria um desejo de algo mais bonito do que ela vivenciava. Só que ela, naquela busca, também se perdeu, não aproveitando o agora que ela tinha. Ela acabava muitas vezes sendo uma pessoa mais ríspida, mais brava, sem muita delicadeza, diferente daquilo que a gente viu aí, quem estava anos 80, né? Anos 80 indo para 90, mas é interessante ver que você consegue, em pequenos detalhes, mudar completamente a sua história. Ali no filme você vai perceber isso, que ela tinha uma expectativa no futuro e não vivia nem um pouco o seu presente. Ela passava por aquele momento presente, mas uma expectativa de futuro onde lá ela teria tudo o que ela desejava e seria feliz, que naquele momento ela não tinha essa felicidade. Também nós temos ali o cachorrinho, que eu achei interessante. O cachorrinho, ele teve uma vivência não positiva aos olhos dos outros. Só que o que ele tinha? A liberdade e não tinha o pensamento na cabeça dele julgando as coisas. Então, mesmo ele expondo a vida dele, o qual eles viam que era triste, para ele era alegre. Para ele era feliz, porque ele estava vivendo em intensidade o que ele tinha, ele não julgava o que ele tinha, ele praticava a aceitação daquilo, só que, além de tudo, ele levava para o lado positivo. Então isso fez com que a vida dele, mesmo sendo uma vida de adversidade, fazendo com que ele pudesse crescer e também não se deixar abater com a realidade. Então, ele fazendo dessa forma, ele conseguiu viver a realidade de uma forma diferente, sendo alegre, passando à frente essa alegria, passando também a forma de vida dele e mostrando ali no filme, em pequenos detalhes, que seria muito mais interessante, propício. Os seus caminhos seriam diferentes se você tivesse um olhar com maior carinho e amor ao que você tem e praticasse a aceitação em qualquer adversidade que você venha a ter. É interessante isso, porque eles demonstram isso, mas são sempre pequenos detalhes e depois desaparece para voltar com a trama para te mostrar que toda aquela jornada e euforia era mais importante. Mas preste atenção naquilo. Também temos um grilo, o qual vem com o nome de consciência. Isso é muito legal. Só que a consciência ali, ele está batendo falando, olha, eu falo para que você possa tomar as suas decisões. Então ele fala como se fosse a sua mente. Mas a consciência é algo muito mais profundo. Você estar consciente é entender o seu momento presente e também vivenciá-lo, sem julgamentos, sem ter algo puxando para um lado ou para o outro. Apenas a prática da aceitação daquilo e a busca do que seria bom naquele momento. É interessante também observar esse personagem que está ali sendo colocado.
E também temos ali a gatinha Kitty e o gato, aonde os dois têm o medo da rejeição. Eles querem não ser julgados, né? E também a percepção de que o outro sempre vai estar fazendo algo para que possa ser dado uma rasteirinha, ou que o outro acaba aí tendo sempre a sua forma de agir, de uma forma de levar vantagem. O que é isso? Nós fomos criando a nossa identidade e a nossa forma de agir, a nossa forma de pensar, a nossa forma de desenvolver as coisas fez com que nós tivéssemos um rótulo, nós somos rotulados pelos outros. E qual é a situação que acontece? O caráter, os seus princípios, faz com que você tenha uma exposição maior perante a uma situação ou outra. Então, tenha toda a percepção dela, que em um momento ela acaba entendendo algumas coisas, mas ela também, talvez até pelo lado feminino, ela tem um sentimento um pouco diferente e ela até demonstra muitas vezes algo melhor, querendo deixar ao outro uma oportunidade, o qual para ela ela já se vê como satisfeita no que ela tem naquele momento, naquele presente. É bem interessante. E depois chegamos ao nosso grande gato de botas, o qual ele é o cara, ele é aquele que realmente chama a atenção no filme. Ele é o nosso super-herói, mas identificado com o seu passado e na busca de uma tentativa, porque ele acredita estar na última vida dele, ele acaba tendo que tentar trabalhar os seus medos. E é engraçado porque o medo ali, ele é colocado por ele mesmo, pela situação do passado que ele viveu, que ele identificou alguma coisa, ele resgatou lá e começou a viver aquele trabalho do medo, ao qual ele conseguiu reverter a situação e sobressair sobre aquela situação do medo depois que ele utilizou algo que nós chamamos de coragem. O medo todos nós vamos ter. Por quê? Porque ele foi incutido na nossa infância. Ele fez com que ele foi sendo colocado em nós e ele entrou como uma crença. E ele entrou como algo que foi sendo instalado em nós como pequenos drives, o qual em algum momento ele tem um estopim que starta aquilo. Então, é importante você identificar o que é que dá o gatilho para que aquele medo venha até você. Você vai perceber que no filme isso acontece com ele. Existe um pequeno detalhe ao qual o gatilho é acionado e o medo chega, ele se instaura. Só que em vários momentos ele tomou conta dele. Ele realmente fez com que ele vivesse a intensidade do medo. Mas em algum momento ele resolveu, em um momento de consciência, entender o que ele teria que viver e ele teria que estar dentro do presente dele. Não pensando no futuro e nem se agarrado ao passado, mas ele vivendo aquele momento presente. E nesse momento, tendo coragem, percepção da sua realidade e também a ideia de que aquele momento era o mais importante, ele conseguiu sobressair sobre o medo e também mudar algumas características que tinha no seu rótulo. Então ele percebeu que a realidade de futuro, aonde ele encontraria também o seu sucesso, a sua emoção, a sua felicidade, não se passava de apenas um sonho, uma utopia, o qual naquela realidade, vivendo o agora que ele tinha, aquele momento presente, com as pessoas que eram realmente importantes, fizeram com que ele tivesse essa percepção
e não se importasse mais com o que ele teria no futuro, e sim com o que ele já era agraciado nesse momento, no presente, tendo a realidade dele muito diferente. Assista o filme, eu acho que é legal. Às vezes a gente fala assim, pô, vou assistir tal filme, você fala, pô, mas eu só sou adulto, não tem nada para passar. Mas chegue ali, assista o filme, não coloque suas lentes do julgamento. Somente veja o filme, entenda o enredo da história, não julgue, só perceba a realidade que acontece, utilize da possibilidade de estar fora da trama e olhando como um telespectador, entender e compreender o que se passa com cada um, o que é que leva cada um a ser como é, e até mesmo naquelas situações, como eu ouvi muitas pessoas, parece fulano, parece ciclano, ela já está mostrando os rótulos que você tem. E aí você pode se identificar naquele personagem e ver, poxa, é um personagem que é interessante, é um rótulo que é importante eu ter em mim, é um rótulo que me dá caráter, princípios, é um rótulo realmente que me valoriza como pessoa, é um rótulo que me faz ser uma pessoa melhor, é um rótulo que me mostra uma realidade completamente diferente do que é a minha e que eu possa realmente crescer e fazer algo por alguém mais? Pense nisso, eu acho que é um tema muito interessante, eu quis trazer para você porque tá bem quentinho e eu vi que várias realidades acontecem e a percepção que as pessoas têm é muito diferente do que a trama por trás do Gato de Botas. O último pedido. E aí? Qual é a sua percepção? O que você entendeu? Fala aí. Comenta aí embaixo. Vamos dialogar sobre essas realidades dessa garotada que está ali, dessa garotada, dos personagens, né, que está ali, mas que é tão gostoso a gente perceber e entender que quando você tem uma identificação com o personagem, algo ali juntou, encaixou, lembra? Encaixou. E aí? O que encaixou foi legal ou não? Pense nisso. Um ótimo dia!